Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a você. Não perca, está começando Descabelando Juca, o programa de entretenimento aqui no BR TV Max, canal 200 da Parabólica Digital. E lembrando sempre que após este programa, corra para o YouTube, já está disponível nas páginas. E também nós estamos diretamente no Spotify. E hoje, galera, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Descabelando Juca um locutor de rodeio da década de 90. Quando ele entrou, ele era conhecido como locutor da nova geração. Porém, ele sendo da nova geração, entrou montado a cavalo. O Asa Branca já descia de helicóptero. E ele criou vários jargão também no rodeio. Em cima da pinta foi ele que criou. Ele criou Sai do Mato, Boi Velho. Ele criou Chama Pra Dançar. Vai rodar aqui, ó. Alô, meu povo. Tudo foi ele que criou. Não, a única coisa que ele criou mesmo foi tá na corda, tá no boi. E ele é deferente. Com vocês, Leandro Sato. Salve, salve, Juquinha. Eternamente o locutor da nova geração, é isso, Lê? Seja bem-vindo aí. Que bom estar aqui, que alegria poder estar aqui com você, nessa descontração, nesse clima. Em cima da pinta? Em cima da pinta, antes de começar o programa. Só pra você ver aí, ó, que você está em casa aí, ó. José Alejandro Sato. É inédito, hein? Depois de tantos anos de rodeio, primeira vez que alguém diz o meu nome completo é o Juca. É que olha, a minha madrinha é espanhola, né? E ela queria Alejandro. Já tem um sangue espanhol já. Espanhol, italiano e japonês, né? Então é tatu com cobra, né? Eita! O japonês vem da onde? O japonês? O japonês do pai, né? Os avós da imigração do Porto Santos que vieram para lavrar a terra no Brasil. Aliás, minha avó e meu avô, quando se casaram no Japão, vieram passar a lua de mel no Brasil. Que ano isso? Antes da Segunda Guerra Mundial. Nossa, então a Segunda Guerra acabou em 45, começou em 40 e lá vai pé não. Aí eles ficaram aqui, né? Os avós paternos japoneses. E da mãe, o avô italiano e a avó espanhola, né? E da terra, né? De propriedade de café. O meu avô sanfoneiro e trovador, e fazia até nós estamos agora nesse mês, né, mês de junho, de Santo Antônio, São João. A festa junina. Que vem, a festa junina. E a minha madrinha me colocou Alejandro no cowboy, olha isso. Como seria um comentarista hoje comentando? Como Alejandro Sato? Alô, ele vai narrando, Alejandro narrando. Mas é o que? É ruim. Vai arranhando, né? E aí o Leandro Sato ficou por quê? Tiraram o Ale. Aí não ficou, mas na verdade ninguém nunca chamou de Alejandro. Sempre foi Alessandro, alguma coisa assim, ou só Leandro? Sempre Leandro, sempre de infância, sempre Leandro. Leandrinho, Leandro. E essa migração pulou pra dentro do rodeio, como é que foi isso daí? Saiu das escolas. Na verdade, verdadeira, você era de uma cidade pacatinha de Polônia. Sim. Seus avós ficaram lá pra baixo? Os meus avós paternos vieram para a região ali do Córrego Rico, que é uma vilinha do lado de Jaboticabal. Ah, tá. Do lado de Jaboticabal. Eu já veio pro estado de São Paulo já. Pro estado de São Paulo direto. Aí tiveram propriedade ali e depois vieram para Cardoso e vieram que pararam em Polônia também, né? Com uma terra e uma quitanda. Meus avós do meu pai. E da minha mãe já é família tradicional dali, de Junqueira, é uma vilinha, né? Que tem até hoje ela. 3 ruas de lá, né? Exatamente. Junqueira, União Paulista, do Neto Oger e Polônia. Uhum. E o meu avô ele tinha fazenda de café ali, sanfoneiro e tal, do pai e da mãe. E meus avós tinham amizade com o pai, a família do Asa. Então a nossa amizade é antes de rodeio, né? E depois o Asa me ajudou muito também com essa de falar assim, ó, quando eu estiver narrando, leva o Leandro também, porque o rodeio não cai o nível, não cai o ritmo. Já foi o ritmo dele lado ali já. Ele me ajudou muito por isso, mas não por rodeio, por amizade de família. E em Polônia, tinha-se a Oscar de rodeio, que ficava num retiro de leite do Antônio Borsato, finado Antônio Borsato. E o Antônio José Neto, a gente era tudo criado junto, nele o Van Tomazelli. Então, você molecão, brincando tudo. Sim. Ali, você e o Tomazelli, vocês gostavam de aprontar bastante ali ou não? A gente ia a pé, eu e o Marcelo Guizininho, a gente ia a pé na fazenda do Neilovan. Chegava lá e estava acabando de tirar o leite, mas eles tiravam muito leite mesmo, eles são
Cowboy de verdade mesmo. Aquele caboclo, quando aperta a mão da gente, sai sangue, né? É o sertanejo nato. Ele faz o caldo de cana espremendo a cana com a mão. E a gente ia para montar nos bezerros de leite e na chácara também do Tony Borsato em Polônia, e começamos a montar, já tomei um bezerro na mão, já fui afastando de montar. já fui parando. Aí eu pegava um pedacinho de pau e ficava imitando o Zé do Prato, o Asa Branca, Foi Paulinho dali Pena que Branca. já começou, já os primeiros mods do locutor Leandro Sato. Sim, Você tava com o quê? 12, 15? Ah, isso, uns 12, 13 anos, é. Eu lembro como fosse hoje, quando teve aquele rodeio no Parque do Ibirapuera, que o rodeio tava ganhando a capital, eu fui pra casa de bike, de bicicleta. 95? Não, foi antes. Foi 90, 95? Porque foi o Vitão que ganhou, o Vitão não ganhou esse rodeio? Isso. Paulinho Pena Branca, Tony Carreiro e Asa Branca, narrando. E eu lembro, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos, foi em 80. De 85, 86, por aí. Acho que foi 90 que ligou o Barretos. Sim. Então, foi antes mesmo, né? Foi antes. O Ibirapuera foi antes. Eu lembro que eu era mocinho, meninoinho, eu peguei a bicicleta que tava brincando no jardim, na praça, né, de pega-pega, com a molecada, garrafão, que tinha que riscava o garrafão no chão. Falei, eu vou embora que vai passar o rodeio do Ibirapuera. E eu fui de bicicleta pra assistir o Tony Carreiro, o Paulinho e o Asa na Rainha. Em São Paulo, no Ibirapuera. E aí, depois disso daí, como é que foi o esquema? Foi só aumentando. E a primeira vez que você entrou numa arena pra narrar? A primeira vez, 88. 88. Aí nós ficamos nesse treino, mas era muito engraçado, porque a infância nossa era jogar futebol, bola de meia, cavalo de pau, vaquinha de bucha mesmo, né? Bolinha de gude. Essa é a infância... Que hoje tá longe. Hoje só consegue ver isso através dos vídeos ainda, né? De recordações. Porque você não vê um moleque pegar uma bolinha de gude nem pra fazer nada, né? Hoje eles falam infância raiz, né? Tem Quando você era molecada lá, o seu Tomazelli lá, você dava um trabalho pros seus pais do Tomazelli, pra galera tudo ali? Você já aprontou muito? Muito trabalho, dava muito trabalho. Vai, libera uma mãe sua do Tomazelli. A gente, plantação de melancia, a gente ia pra pegar. Quem que nunca, né? Quem nunca foi numa roça de melancia? Manga repassava os sítios. Meu Deus, eu tô lembrando. O pessoal antigo era muito sistemático, né? E roubava meio. Demais da conta. E uma vez eu caí da mangueira. Eu caí da mangueira, hoje lá tem um motocross do Luiz Grasson, lá em Polônia. Eu caí da mangueira, fui pegar a manga e pisei num galho podre e caí em cima da cerca. A sorte que era um mangueiro de porco e a cerca tava deitada, as aroeiras deitadas com a cerquinha Já deitadinha também ali. O de arame farpado, pegou na perna, menino do céu, e pra voltar embora. E o Tomazelli, tava junto? O Ney não tava o Marcelo, tava o Barão nessa. E aí eu falava assim, eu não tenho medo da injeção nem dos pontos, eu tenho medo do meu pai. Que o pai era... Os pais eram muito bravos, né? Você chegou a apanhar ou não? Sim, tomou uma chinelada. Você vai apanhar porque você se machucou. Galinho de goiaba. Nossa Senhora. Eu pegava o galinho da goiaba assim e falava, Leandro. Meu pai me chamava de Zé Leandro. Falava, Zé Leandro e tal. E era muito bacana, porque assim, a gente ia pro colégio, do colégio, qualquer desculpa, porque a chácara era dentro da cidade praticamente, já fechava os bezerros pra montar e eu narrar. Então ali você já tava narrando mesmo? Praticando, imitando e tal. Porque já tinha sentido um pisãozinho na mão, né? Já fui parando de montar, montava mais menos. Você tinha um pisãozinho na mão, falou o quê? O microfone, o choque do microfone é melhor do que o pisão. E nessas épocas, o rodeio era companhia, tinham companhias. Sim. Das Pucharelli, Silvio Meneghello, Zé Paraguai, José Oscar, Paulo Emílio, já tinha o Paulo Emílio. Uma galera grande ali. Que diz a lenda que o Paulo, da turma do Paulo, era o Paulo Vacamagra, Snar, Silmar Colombo. O rodeio amador, Ju, que era valorizado. Sim. Porque tinha o rodeio do Cutiano, né, e o rodeio de touro começando no Brasil. Eu peguei até a época do campo, do rodeio no sorfete, no touro. Nossa Senhora. De passar solta num touro na grade da arena mesmo, que era ruim de brete, montava na grade da arena mesmo. Igual montar dentro dos currais lá, quando você põe o boi atrás da porteira. Sim, ali, fazia solta, né? E o boi pulava e batia o rabo no cordão de luz, incandescente, amarelinha. Aquelas luzes amarelinhas, com a palha de arroz no chão com grama.
Isso que rodeio, que cidade? Tem alguma dessas cidades que você lembra? Bandeara fazia, Polônia. Polônia é um dos rodeios muito antigos, né? E era o rodeio no campo. Na palha de arroz, no campo de grama e tal. Então, aí você imagina quando batia o rim no chão. E eu pulava o muro, porque eu pulava o muro e a boiada do Silvio Meneghello ficava dentro do recinto. E o Britinho, pai do Boquinha, campeão mundial, cuidava da boiada do Silvio Meneghello. E tinha o touro baiano, que era o bandido da época. Era um touro que se parasse ganhava o campeão, né? E eu tinha 10 anos, eu pulava o muro e ia lá. Você ali dessa idade, vendo, pulando, era o sonho que você tinha que estar querendo lá dentro. Sim. E eu ia lá e ficava perto do Britinho. O Britinho tratando o baiano, e ele me catava e colocava em cima do baiano, que ele, na hora do brete ali do CDE, ele era pulador. Mas ali era mansinho. Né? Exatamente. Então, eu entrava com a bolsa do Mauro Monteiro, João Monteiro Campos, Cachoeira. Que eu falava, eu tinha 10 anos, mas era marrento. Falei, não, eu vou ser do rodeio, eu sou do rodeio, então eu tenho que entrar com eles, né? Eu não... Também, né? Parecendo um toquinho de amarrar, já não tinha tamanho nenhum. Eu carregava a traia do João Monteiro e do Mauro. Eu falava, mas que bolsa pesada, a hora que abri tinha um litro de conhaque dentro. Então, que era o energético do cowboy, né? Sim. Então, de menino, de criança, eu já era totalmente que na verdade focado. Já foi raizado mesmo. Sim. E o pior de tudo isso, cara, ninguém da tua família foi do rodeio. Não, e meu pai era contra, japonês, né? Então, aí você pega essa doutrina toda, uma doutrina asiática e europeia junto, Sim. E do nada você pofa pra dentro do rodeio e ó, aí você entrou bem no meio da nata, né? Então. Você entrou ali com Asa, Snarce, o Mar. É que também essa forja é a melhor do mundo, né? Não? Os anos dourados, que foi o final o fim da década de 80 e o começo de 90, né? Os anos 90. Aí em 88... Você só segura aí, que eu vou falar a verdade, tá muito bom. Gente, é desse jeito que acontece. Você chega aqui com um caboclo que tem a história da década de 90, que nasceu no colo dos grandes locutores, do berço do rodeio brasileiro. Vai ter o Arco da Véia. Você sabe que nós vamos para um rápido intervalo. É um break rapidinho. Você aí, ó, já pode mandar mensagem para seus amigos falar que vocês estão vendo hoje o Leandro Sato, filho. E olha, toda vez que a gente vai pro intervalo, tem uma perguntinha rápida aqui que a gente gosta de fazer, ó. Vamos lá. Pra que serve os óculos verdes? Os óculos verdes? Para que serve óculos verdes? Para torcer pro Palmeiras no Mundial agora. Mas não tem Mundial, não. É para verde e preto. Verde e preto. Até gaguejei com esse negócio do Mundial aí. Gente, ó, rapidinho, hein? Corre lá, Descabelando Juca, volta já. De volta Descabelando Juca aqui na sua tarde, na sua noite, na sua madrugada. Onde você está assistindo? Que hora que você está assistindo? Você está assistindo no seu tablet, no seu celular, no seu iPhone, no seu iPad? Não tem problema aonde você está assistindo, desde que você assine, se inscreva no canal, assine, olha, Leandro Sato, acho que eu nem sei, já assinar o meu canal era o melhor do mundo ainda, né? Mas compartilha aí com a galera aí, ó. Vai lá no YouTube, curta, se inscreva no canal, ative o sininho e vai no Spotify que nós estamos lá. E voltando aqui com o Leandro Sato, locutor da nova geração da década de 90. Quem nasceu em 90 vai dar nova moral. Ô, Leandro, falando da década de 90, mais pra trás, né? Da década de 70 e lá vai pedrar, quando você nasceu, 80 e lá vai pouco. Eu tava falando da infância, a época que não tinha nada com nada, saía, zoava ali no Polônia, vocês iam muito em corgo, nadar, aquela tipo assim, largados e pelados. Você vivia essa infância também aí, de chegar no corgo, nadar, essas coisas? Era a infância de pé no chão, né, Juca? Bicicleta passava de irmão para irmão, que não tinha tanta bicicleta. Opa! A bicicleta era uma novidade, quem tinha uma bicicleta, né? Era uma grande novidade. A minha primeira novidade. bicicleta que eu tive foi uma Monarcona, que eu ganhei do finado Santo Mamprim, que Deus o tenha. Me roubaram ela depois. A minha Monark também, mas assim, veio passando... Eu sou o caçula de 4 irmãos, né? E eu sou o caçula de 4 também. É, que legal. Então, minha irmã, depois meu irmão, outra irmã, depois eu. Então, vinha passando as bicicletas. Lá em casa é um irmão, irmã e eu. Que legal! Muito bom. Era vocês. E nessa andança pra lá e pra cá, nesses corgos aí, cobra, nada, bicho? Não tem medo, nada, não? Ah, a gente passava por... A gente tirava bambu dos bambuzal pra fazer de trave de gol e o campo de terrão. Você tá maluco? Campo de terrão. No corgo da Andorinha, o corgo do Pendera, enfim. E a gente ia de bicicleta e tinha um barranco grande, eu lembro como fosse hoje. Eu vinha tudo correndo de bicicleta e pulava com as bicicletas do barranco grande, caía dentro da água. Porque a primeira vez que eu entrei
A voz da consciência falou Made in Fire, mano. É. Eu lembro que a primeira vez que eu fui aprender a nadar num córrego, eu não esqueço, chamava açude do Betinho. Você entrava no açude, tipo assim, você dava 1 metro, a água já era no peito. 2 metros, já não tinha mais fundo. Nunca tinha entrado na vida. Primeira vez a molecada catou, já fez assim, Era assim. jogou lá no Comigo meio. foi assim. E como eu aprendi, tipo assim, ó, você tem que fazer o seguinte, você tem que, não pode apavorar e tem que nadar igual cachorrinho, batendo os pés e as mãos. Cara, você tem noção, você catar uma criança de 10 anos, jogar dentro do rio que você nunca viu e tipo, cara, chega eu bati, eu afundei, subi, se não... Eu fui assim. Eu fui assim também. Paulinho, Ó, a voz terrorista da e o consciência Pachá. pediu pra você olhar seu celular e que tem alguma coisa aí. Tem alguma mensagem aí ou não? Não, eu desliguei. Então tá, um presentinho pra você, Leandro. Opa! Umas pererequinhas. Presentinho de Eita, verdade. nós. Diz que você tem medo de perereca Não, acho que não. e de sapo. Também não. Você não tem medo de sapo? Não. Lembra do final Falaram do Júlio errado. César? Ó, então, ó, passaram uma coisa. O que você tem medo de quê? Não, da bicharada assim, nada. Da bicharada, É, nada. não. Assim, Uma vez, criado no campo. você lembra do final do Júlio César, né? demais. Nosso Julião irmão, tinha né? um O medo, Julião, cara. O Julião tinha um medo, que ele falou que o medo do sapo dele, sabe qual era? Na que ele chegou, assim, que ele tava dormindo. Uma vez ele deitou e dormiu, os caras veio marrom um sapo na mão dele, bem de frente pra cara nós. dele, ele acordou o sapo dele. O Julião com aquela Ó, voz de meu grande, ó, trovão. meu grande. Ô, Lê, vem cá, cara. Se você não fosse locutor, qual que seria a sua profissão? Por causa de você ter um sangue europeu e asiático. Você ia ter que ser algum cientista. Você estaria lá com o Elon Musk hoje? Engraçado que com 10 anos eu comecei a tocar violão. Ah! Bom, Com já 12 veio do anos, vô. do Vô avô. era sanfoneiro. Avô. Tinha que ser alguma coisa. Trovador. Tinha que ser alguma coisa na parte de público. Porque com 10 anos eu comecei a tocar violão. Com 12 anos eu tocava violão clássico. Caramba. Violão clássico, meu professor autodidata, Carlinhos Caqui, gago, ele era um gago. E assim, fenômeno, né? E com 12 anos eu já tocava violão clássico, mas aí como eu queria ir pro colégio, eu já tinha formatado. Falei, ó, eu vou pro colégio agrícola, do colégio agrícola eu vou pro rodeio, né? E aí eu fui diminuindo de tocar o violão para tocar violão em churrasco só e parar de estudar violão para narrar rodeio, mas eu Nossa, cantei. Você veio aqui hoje, você não trouxe o violão. Caramba. Você podia ter trazido um violão pra cantar umas modas pra nós hoje aqui. Aí. Gincana de colégio, eu cantava, tocava e cantava. Qual que foi a primeira música que você tirou no violão? Filho adotivo, Sérgio Reis. Aí... Filho adotivo. E eu ganhei um festival cantando, teve um festival regional, ganhei esse festival cantando. Aí com esse dinheiro do festival, comprei minha bicicleta. E aí já não Você era vê como bicicleta. que era, a molecada era sempre assim, já tinha um objetivo, né? Então Sim. o foco já tem um objetivo, não, e o foco é esse, já ganhei o dinheiro, Exatamente. e aí já entrou pro meio da música, já tava brincando de narrar, Sim. aí já começou a cantar. Tocar violão e cantar, Aí eu diminuí de tocar e cantar pra narrar. E a referência de locução que você teve pra narrar? É igual você falou, foi meteórico, porque eu tive muita sorte. Eu ficava vendo o Zé do Prato, Asa Branca, e imitando eles, Paulinho Pena Branca, os locutores que faziam uma narração mais cantada e mais ágil, né? Assim, eu admirava o estilo do Barra. Que o era estilo mais do- compassado, senhoras e senhores. Exato. O Zé Já o Ri- Paulinho Pena Branca já vai ganhando agora, Isso. senhoras e senhores, aqui quem parte leva a saudade, não sei o que. Não. Exatamente. Então eu era muito fã da narração mais rápida, mais enérgica, mais alta astral, né? Aham. Pra sempre trazer o público pra dentro da arena, acompanhar o rodeio junto. Mas quando você chegou também pra narrar dentro da arena, você não pegou picadeiro, você já pegou já o microfone na arena? Então, em 88, eu fui no primeiro rodeio, em Andeara, que é essa boiada que a gente montava nela, lá em Polônia, eu narrava ela no curral. Ela foi participar do rodeio amador de Andeara. Isso em 88, no campo do NEC. E eu era bem velho, tinha 2 anos de idade. Eu com 2 anos já narrando. Sim, e o Paulo Emílio já tinha uma companhia grande, com 3 caminhões de som gigantesco. O Diana Jones tá trabalhando com ele nessa época já também? Não, Porque aí o Diana Jones teve uma foi história depois. com o Paulo também. Exatamente, bonita, foi depois. Era o Tony Carreiro num caminhão de som, com Celso Som, Donizete Alves com Garça Branca e o Barra Mansa com Mussarela. Que o Pedro Mussarela tá até hoje. O Mussarela lá em Divinópolis, um boi deu um carreirão de mim, eu subi na cerca. A hora que eu pulei, que tava o grisalhinho do tio Pedro Mussarela. Um abraço,
Tio Pedro, pro senhor. É. E aí, nesse rodeio de Andeara, era um rodeio amador, que ia dar um prêmio bacana com o valor de uma moto, e era um rodeio amador. E o Tony Carreiro foi para narrar esse rodeio. Aí os meninos de Polônia foi com a boiada para pular junto com a boiada do Paulo Emílio. Que a boiada do Paulo era uma boiada profissional, mas ele mandou lá uns bois mais novos, né, para esse rodeio amador. Aí o Elvin, que é do Sentimento Sertanejo, e o finado Mexerica de Polônia, me levou no Corcel 2 na época. Carrão do ano, já era carrão, com certeza. E falou pro Tony, nós trouxemos uma boiada pra pular junto e o locutor também. Aí o Tony falou assim, ô japonês, vamos ver se você capricha aí pra não cantar. Eu vendi minhas galinhas e fui pra próxima cidade. Tô numa boa, já lembra disso, Roberto Merim? Não, era uma não música cômica, né? Aí o Tony me zoou, né? Falou assim, olha, você capricha pra não pra mim não pôr essa música pra você, hein? Aí ele me convidou pra ir em Monções, aí eu fui em outros rodeios com o Paulinho Pena Branca. Aí no fim do ano o Zé do Prato vem em Polônia, o Asa vai visitar ele. Você conheceu o Zé? O Zé. Bateu muito prosa com o Zé ou não? Sim. Duas pessoas que eu tenho curiosidade, Zé do Prato e Tião Carreiro. Você chegou a conhecer Tião Carreiro? Viu ele cantar? Vi cantar debaixo da árvore aqui no Citanabi. Nossa, o Tião ele era meio circo. problema, o Tião Carreiro, meio mitidão, era mesmo? Ou era Não, nada. Era o estilão. Era o estilo dele. Estilão seco. dele, seco. Então, ele era secão. Isso. Mas era contador de piada. Nossa Senhora. Esse lance do pador, não pode dizer aqui, mas o pador é o ato de falar, ô chupador, tipo assim, entendeu? Ele queria, Baba-ovo, essas coisas. Ô Padu. Aí o povo dele tinha essa gíria, né? Tinha. Ô Padu, era nada. E esse monte de gíria andando, questão de gente. Você saiu lá do Zé do Prato e você foi andar com o PH e andar com o Adelino. Sim. Porque o Adelino também é da época da Arca de Noé, né? Eu comecei com a marca Ferradura, né? Tendo o apoio desses feras aí. Aí o Zé chamou meu pai e minha mãe nesse rodeio de Polônia, isso em 89. Né? E falou, vou levar o Leandro comigo. O Jorge Moisés estava saindo de parar de montar no Cutiano. Boa noite, gente! Para narrar com o Zé. O Jorge Moisés já era locutor que ajudava o Zé do Prato já na marca Estrela, que era companhia, era tudo companhia. E falou pro meu pai e minha mãe, vou levar o Leandro, mas ele não vai ganhar grana, ele vai aprender o ofício, que ele vai virar locutor. Né? E meu pai e minha mãe tinham vergonha de montar no caminhão da marca Estrela. O Zé desceu no embaixo do guarda-chuva, que tava chuviscando em Polônia, nunca esqueça. Aí ele me levou para Itajubi, enfim. Aí depois, em 90, eu fui trabalhar com o Paulo direto. Né? Fiquei 3 anos. Aí quando eu fui carreira solo, que o Indiana chegou com o Paulo Emílio. Em 93. A de 93 pra cá, qual que foi a época que você começou a andar com o Adelino e com o PH, que teve um monte de atrapalhada, cara? O que vocês aprontavam? Ave Maria, que trio. No meio o trio das era bom. Eu fiquei sabendo aqui que o Passarinho Verde me contou que vocês paravam na estrada, que vocês gostavam de xingar os outros, caçar rolo. Que é isso aí? Não é bem... Pessoal do Para e Siga aí já foi muito xingado na década de 90, 80, 2000, qual foi essa época? Esse fato aí foi cômico, mas passamos um apuro. O PH e o Adelino, a gente fazia o trio que trabalhava, né, na narração e o Adelino na assessoria. O Adelino veio pro rodeio com o Adriano, no Fusca Verde, quando o Adriano veio montar em touro. Aí ficou amigo do Adelino e tal, e depois o Adelino veio fazer assessoria. O Adelino foi o pioneiro assim, o Zé Cowboy tinha um projeto bacana que chamava Buffalo Company. Era o Zé Cowboy, o Asa, o Snar, o Tião Procópio, o Marcos Brant. A galerona peso mesmo, do piso. Sim, eles trouxeram os touros dos Estados Unidos. Falar pra vocês, viu, gente? Nesse todo dia, se fosse uma curva de rio, ia parar tudo ali. Ia ficar tudo enroscado, aquilo ali é peso. Montaram a Buffalo Company, que era um show, né? Uma companhia, um show. E o Zé Cowboy veio pra... Como o Asa já estava na arena, precisava de um assessor na arena. E o Zé Cowboy foi o primeiro assessor de arena a fazer. E depois veio o Adelino. Mas esse fato foi em Divinópolis. Alô, Divinópolis! Em Divinópolis. A gente tinha saído na madrugada do rodeio e passamos perto de um carro e os caras estavam meio que empurrando o carro que tinha... Dado pau. Na madrugada. Parecia um táxi maluco na época daqueles palhaços que não dava certo, né? Os táxi maluco quando quebra na arena. Aí eu fui brincar com o pessoal. Assim, eu olhei pra fora e falei, essa mamata aí vai acabar, hein? Nossa, o carro pegou. Nossa Senhora. E eles correram atrás da gente na madrugada. O PH é muito sério, né? É. E ele, lindo do céu e tal.
Eu vou falar a Foi verdade. barato. Eu já passei apurado com essa ideia de não pescar, mas a gente conta depois que a gente voltar no... Rapidinho, viu? Vamos chegar mais o fim de um bloco agora. Vai pro banheiro, toma sua água, beba teu café, destampa sua cerveja, faz seu suco, guaraná, não importa, até chá. Lê, vamos lá. Uma pessoa passou 2 dias na piscina e depois foi ao médico. Sabe qual é o diagnóstico? Ixi, eita. Deu branco. Nada demais. Nada demais. Boa, boa. Descabelando o Juca, volta já! De volta Descabelando o Juca no nosso terceiro bloco aqui com ele hoje, a lenda dos anos 90. Rapaz, começou mais cedo, fala que 90. Que 90 nada, você é do ano dos 80 e lá vai pra frente, rapaz. Só finalizando o bloco anterior, né? Eu também passei um apuro com esse negócio. Uma vez nós fomos pescar lá, nós tem um grupo, né? Eu, o Chuca, o Furum, o Fante, Juninho Ponete, Ronaldo Didão, Rodrigo. Rapaz, fomos uma galera pescar lá no Miranda. E o ônibus queimou a junta do cabeçote, nós paramos lá em Campo Grande, numa oficina mecânica. Já fui lá retificar isso aí, você leva, sabe? Leva o dia inteiro, tudo. Não é que acabou. Tchau, galera, tchau. Eu fui e coloquei a bunda na janela, tinha maneiro com a bunda na janela. Eu falei, tchau, gente, vá, mostrei minha bundona na frente dos caras. Andamos 2 quilômetros, o busão, pô, quebrou, tem que ligar Não. Teve que voltar na... Vai ter que ligar lá de novo. Que show. Rapaz, vou falar pra você, já fez isso alguma vez na janela do hotel? Não. Ah, engraçado, uma vez em Minas, essa foi boa, a gente tava num rodeio em Minas e tinha um show do Gilberto Gilmar e o Adelino, por ser magro e ter a mesma estatura quase, parecida. Aparentava. Ele põe uma jaqueta de couro assim e ficava de costa na sacada e o povo gritava. Eu falava, ô Gilmar! O Adelino Gilmar. Agora chamou o Adelino Gilmar. Rapaz. No rodeio do João Herto em Minas. Oi, cheio de rolo, né? A gente nesses rodeios vai aprontando. Cara, o que você aprontou no Barreto com os gringos? Você tem uma passagem com os gringos lá no Barreto lá? Então, essa foi americano. boa. Foi boa. Foi o seguinte. Que ano foi isso aí? Isso foi em 97. Velho, gente, vocês aí, ó, os novatos da geração aí, é história pra contar. Vocês têm que ter história daqui 20 anos. A gente tava no camping do solteiro, Renato Zanovello, com um cavalinho de carreta, com a boiada, e a gente fazendo churrasco, tava Alexandre Grendene, enfim. E a gente tocando um violão e tal, e o sangue brasileiro, lógico, né? Eu falei, vou inflamar a torcida pros competidores, né? O peão brasileiro, né? Conta os gringos ali, tipo assim, mas é uma disputa sadia. Quando vinha o peão brasileiro montar, aí eu, alô, Paraná, a bandeira do Brasil, é o brasileiro e tal, e incentivava, né? Pegava o estado que ele tava representando E chamava, e vamos junto. Quando caía um peão americano, eu falava, é mais um gringo que beija o chão vermelho do Barreto. Vai acostumando que aqui é o Brasil. E o Renato Zanovello dava um gole no Guiscão, que tinha um boteco. Atrás do Brejo de Barreto tinha um boteco. Tem até hoje, tem até o barzinho. Só que hoje é salgaderia, Isso. né? Era um boteco. Hoje é espeto, hoje é o ponte da comida. O Bill, do Mato Grosso, peão de cavalo, peãozada mais rústica, assim, ficava ali tomando um conhaquinho e tal. E o Renato dava um gole no uísque e pulava no tablado, caía de costa e fazia, vibrava, né? A porra do Renato Zanovello era boa pra danar. Ah, mas não foi nada não, moço. O Marcão, o Kaká chamou, falou, vai os dois embora, porque... Fica aí, né, assim, né? Caçando assunto, tirando os gringos. Mas isso vibrava. Mas isso era gostoso, a FEPEINA tinha isso. Lembra quando tinha o rodeio da FEPEINA? Que era o finado Sidney Maria, com o Elton Barbosa ali, todo mundo montando, era uma... De cada lado tinha uma torcida, né? Quando teve o Global Cup mesmo, dentro da Arena do Barretos, que o JB Money olhou pro Barreto e ó... Então, é gostoso essa disputa aí, eu vou falar a verdade. Você vai era uma rincha igual futebol, né? Então, e falando futebol, você é corintiano, roxo, corintiano, tô ligado. Corintiano. Ia com o Boiadeiro no Corinthians, né? Marco Antônio Boiadeiro, um grande abraço, que é amigo nosso. O Marco foi campeão brasileiro no Vasco.
Foi campeão no Cruzeiro, depois Flamengo. Então, depois você pegou esses Corinthians. aí, os Corinthians. Eu peguei já uma era do Danilo. Sim, o Danilo. Danilo, tem muita Legal. amizade. Um abraço aí, Danilo corintiano, que gosta de rodeio, viu? Sertanejo, tava campeão acompanhando do os- mundo. Ai, ó. Fenômeno. É, em cima do Chelsea, coisa que o Palmeiras sem Mundial não fez. Com respeito a todas as torcidas. Mas você é corintiano mesmo. Você é tão corintiano que você levou o Gavião em Divinópolis embora. Você quis levar uma estátua da recepção, de madeira da recepção do hotel em Divinópolis. Então, essa o PH tava também, e o Adelino. Eu quis comprar, não quis vender, eu falei, então vou levar, porque era muito lindo, um gavião enorme, talhado na madeira, né? Lá em Divinópolis. Fala que hotel que é, Divinópolis. moço, pelo amor de Deus, que eu vou lá todo ano. Eu tava lá agora esses dias. Sim. Vou precisar achar que Que hotel é. festa linda, hein? Não, maravilhosa. Eu não vou lembrar o nome do hotel, mas era um gavião lindo mesmo, assim, talhado na mão de madeira. Eu fiquei encantado com aquele gavião. Tentou, Mas deixei lá, né? Eu acho que deve ter paquerado Mas tanto eu era arteiro. Era arteiro no grupo nosso ali, né? no grupo. E no rodeio assim, cara, aprontou bastante. Teve alguma cena dentro da arena que te marcou, assim, inusitada? Algo que você fala, meu Deus do céu, como pode acontecer uma gafe? Você já cometeu uma gafe que você queimou a cara que nem uma avestruz querendo enfiar a cabeça na terra? Que eu me lembre não, viu? Assim, teve um fato do boi querer pegar, né? Até isso eu tive sorte, acho que, E sei não lá, pegou? até hoje não. Mas em Descalvado, que o relíquia do patrão, era do Paulo Emílio esse boi. Ele era bravo de um tanto. Aí depois até nós olhamos as imagens do Ney. É o Ney que estava fazendo esse evento. E dentro do brete, parece que ele ficava me olhando já assim. Ele derrubou o peão com 2 pulos, um boi muito comprido. Com 2 pulos ele chegou perto de mim. Eu narrava perto, mas eu era rápido, né? Eu driblava, era cheio de 9 horas, né? E eu dei o drible nele, uma pista só com uma casquinha de areia branca. Eu virei, enrosquei o pé no outro. E ele bateu o focinho aqui e eu fui caindo, né? No que eu fui caindo, eu veiaco demais, eu falei assim, apaga a luz. Aquilo, mas foi tão espontâneo. Falei assim, apaga a luz. E o povo riu pra caramba, né? Aí o hotel pra mim limpar a areia, né? Foi um fato engraçado, mas só assim. quem passa isso dentro da arena que sabe, né? Outra vez também, Divinópolis, Aí, voltemos pra Divinópolis de novo. É um fato engraçado, rapaz, o Indiana Jones, Deus o tenha. O Indiana olhando, vamos entrar a cavalo, nós dois, né? Eu falei, mas nós no mesmo cavalo, no mesmo cavalo. Na garupa. Você vem na garupa, veio com ele, né? Que ele era cavaleiro pra caramba. Ele falou, eu vou na cela e você vem na garupa, né? Que é uma cena que ganha madrugadinha, praticamente, fazendo isso. E ele falou, você dá uma encostadinha na virilha, a hora que ele dá uns de bundinha assim, você já desce, eu já vou pra um lado e pro outro, fazer junto. Mas não deu tempo, eu levei na virilha, nossa. Mas pulou demais, jogou na cerca e ele saiu meio pendurado nesse cavalo, mas aqui no povo... Vai, morde. O povo ama nessas coisas. Mas que ano foi isso aí? 90 aí... 94, acho que foi 94, cara. Nossa foi senhora, no eu vou começo de falar pra você. 90. Eu E fiz já era gigantesco de E Divinópolis. o que foi essa pegada sua de entrar na arena com cavalo, cara? Porque é o seguinte, o Asa descia de helicóptero. Sim. Né? Ele desceu de helicóptero. Acho que foi o primeiro locutor que desceu de helicóptero na arena foi o Asa. O primeiro locutor foi o Asa. O Asa viu o Zé entrando na arena com um microfone de fio, mas dava o cabo e o Zé ia lá no meio da arena e voltava. Foi, voltava e narrava lá em E cima. narrava lá em cima. Eu comecei narrando lá em cima. Aí depois, na final, o Zé vinha fazer o encerramento assim, o Asa viu aquela sacada, falou, não, eu vou levar o rodeio todo lá embaixo com o microfone. Eu lembro que o Asa sem teve fio. essa sacada também, porque ele foi no Paraguai, aí ele viu os caras usando Sim. e tal, e deu aquele Sim. time. E você pra entrar com o cavalo. E eu conversando com o Asa, mas quem entrou primeiro foi junto, o Asa entrou e eu entrei. Tem até alguns versos que o Asa falava que eu fazia, entendeu? A nossa amizade era muito amizade mesmo, né? E era uma amizade real, sincera mesmo, né? E eu falei, Asa, então nós precisamos trazer o campo também para dentro da arena. Entrar com carro de boi, carruagem, fazia até teatro, a gente fazia teatro de abertura. Do mocinho contra os índios, o xerife. Que é a guerra que tinha antigamente. No Velho Oeste, No Velho exatamente. Oeste mesmo. O xerife era o anãozinho, o Samirzão era grandão, o finado Samirzão era o bandoleiro. A gente fazia teatro, cavalo pampo com os índios, a gente fazia um teatro de abertura, com carruagem, o Valtim Biasi
emprestava as carruagens, a gente fazia umas aberturas bonitas, cara. Aí foi a sacada. E foi a sacada de entrar a cavalo narrando entrar a cavalo e o Asa até narrava e madrinhava a cavalo. A tropa que pulava no rodeio, ele narrando e madrinhava ainda. Nossa. Madrinhar eu nunca consegui, não. Nunca tentei também, né? Eu narrava a cavalo, mas não... Você imagina, você com o microfone, vamos pegar pé, puf, tomar na boca já perde os dedos. O Asa dava conta de fazer. Ah, mas o que o Asa não dava conta de fazer? Ele era terrível, Ele punha o microfone embaixo e madrinhava o cavalo. Não, o Asa, acho que ele tinha mais 2 braços ali, ele era um octopus, ele tinha 8 braços no corpo inteiro, porque dava conta de fazer tudo, diz que... A referência dele era... Não, era tudo. E da onde veio seu apelido Macaco, bicho? Normal, olha, um branco, zóio puxado, zóio claro e um copinho de macaco. Então, japonês. A gente japonês, macaco o primeiro, né? A gente tinha uma turma grande em Rio Preto. Mas grande mesmo, ia pros rodeios Palestina, que tinha essa turminha que você estava citando desde que começou o primeiro bloco. Sim. O Snarce, o Mar. Não, eles são mais velhos. Mas eu era o mascote da turma deles. Quem? Eu era mascotinho dessa turma. Dessa turma. E que era tudo de Rio Preto. Mas você tinha outra. A nossa é um pouco mais nova. Mas é Daniel Busquete, Denis, que fazia o Roseta aqui em Rio Preto. Enfim, a gente tinha uma turma de uns 30 aqui em Rio Preto. Jair, Júnior Montanari, da Montanari Agrícola. Mas esse Adelino. pessoal era do rodeio também? Eles iam para assistir o rodeio. Eram os amigos, companheiros de viagem. Exatamente. E a gente, quando não tinha rodeio, que ficava no fim de semana, a gente ia nas casas de show aqui em Rio Preto. E na madrugada a gente ia numa padaria para tomar canja e tal. E tinha uma menina que servia... Hoje os caras saem do rodeio e não vai pra padaria, não. Chamava Ana Kelly, nunca esqueço. E a gente brincava com ela, e o Daniel falava, Ana Kelly, vamos embora comigo, só leva a identidade para pôr nome nas crianças e tal. E eu era muito sarrista e fazia arte demais com a turma. O Daniel Busquete olhou e falou, quero saber quem cortou o rabo desse macaco e ensinou ele a falar. Você não parava, né? Aí pegou o macaquinho, aí o Asa, o outro, macaquinho, aí pegou. O pessoal antigo só me chama de macaquinho. É verdade, mas eu nunca carinhoso, nunca ouvi falar. Tem que ir pro break de novo. Legal, Já vamos pro break. Rápido. Mamma mia italiano, né? Eu falei, capite. Como é que fala assim? A gente volta já em espanhol. Até logo. Gente, nós vamos rapidinho pro intervalo, mas tem aquela perguntinha que não quer calar jamais. O que a mãe do Stallone falou quando viu ele pelado? Se veste, Stallone. Descabelando o Juca, volta já, galera, rapidinho no último bloco, vocês não percam, ó. Tem o Tá no Clock, no quarto e último bloco, Tá no Clock. De volta, Descabelando Juca, o seu programa de entretenimento aqui no BRTV Max, canal do Zés da Parabólica Digital. Lembrando que nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify. Então, ó, você aí compartilha tudo e manda nos grupos de WhatsApp aí, pra gente ter um movimento. E pra você aí na sua casa, empresário, você quer divulgar sua marca? Traga sua marca aqui pro Descabelando Juca. O Brasil inteiro, o mundo inteiro vai ver. Está disponível pra você, viu? Venha com o Descabelando Juca aqui no BRTV Max, o canal de entretenimento. E hoje aqui recebendo essa ilustre presença desse homem que eu admiro muito, tá na corda, tá no boi, Leandro Sato. Leandro, cara, você começou assim, fixo mesmo, firme no rodeio e foi quando? Falou assim, não, me tornei locutor profissional agora. Em 90. De 90 até quando? De 90 a 2010. Então foram... De 90 a 2010 eram tipo 30, 45 rodeios por ano. E em 2010, quando estava começando os campeonatos, teve um campeonato que iam ter 2 locutores fixos nesse campeonato e acertaram verbalmente no fim do ano com a gente isso. Quando passou o fim do ano, o começo do ano as comissões começaram a me ligar e eu dispensando as festas porque iria fazer esse campeonato. E aí entrou outra empresa multinacional, uniu a esse campeonato e trouxeram outro locutor. Um ficou e o outro veio. Sim. E eu fiquei um pouco triste com isso em 2010. Minha filha tinha nascido, inclusive ela é sua fã de carteirinha. Júlia, a primeira criança do Brasil com 1 ano de idade aproximadamente, veio no meu colo conversando comigo sem ter medo. Nossa, você tem noção? Então, ninguém teve medo do Juca. Hoje ela já almoçou aí. Um abraço.
Beijo pra Júlia e pro Heitor também. Daí, na época, minha esposa é fonoaudióloga, ela teve um convite para voltar para perto da família dela em Itajá, Goiás, para ser fonoaudióloga lá. E eu tive um convite para trabalhar na agrodefesa de um amigo meu de infância também, que é o Fábio Leal, laçador de Monte Aprazível, terra natal do lado da minha, que é Polônia. Aí eu fui para Goiás para ver meus filhos crescer, entrar num órgão do estado e não sair do rodeio, mas sim fazer rodeios regionais. Então eu saí do cenário nacional e fiquei num cenário mais regional. Sim. Né? Fazia ali uns 10 Por eventos. quanto tempo ali afastado? 14 anos. 14 anos 14 afastado anos. da Daiane e voltou agora tem quanto tempo já? Sim, voltamos com a agenda esse ano agora. O ano passado nós demos ensaio, né? Isso foi um projeto do Mamute, que eu agradeço muito a ele. DJ Mamute, o Lincoln. Ele me incentivou muito, vamos voltar, vamos abrir a agenda nacional. E ele começou a fazer a agenda e a agenda tá pegando, já vamos estar em grandes rodeios aí. Além do rodeio, você é um compositor. Você já falou um pouco. Quais suas composições que você já fez até agora? Então, é assim, eu nem sabia disso, né? A gente fazia um rodeio em Festival Pantaneiro em Aquidauana. E eu tava com a minha família lá, minha filha laçando um boizinho com um pantaneirinho na Caimã, é um refúgio ecológico, em Miranda, do lado de Aquidauana. O patrono era o Almir Sater, cantou lá a Perla, o Menor Zé Rico, essas... Nossa senhora, top. Festival Pantaneiro, então é cultura bem raiz mesmo. E muito. E quando eu vi a minha menina laçando o boizinho de madeira com o pantaneirinho, à noite me veio uma inspiração de fazer uma musiquinha. Quem laçar o boizinho de madeira está virando mocinho, vai largar na mamadeira. E veio um projeto infantil pronto dentro de 6 meses. Vieram 15 músicas, 15 letras, veio a melodia, veio tudo pronto. Eu comentei com você na época. Falei, Juca, eu preciso te levar para esse projeto. Lembro até hoje, você é um amor das detalhes que a gente crianças. conversava. Exatamente, isso ficou parado e se Deus quiser nós vamos reativar Tá guardado, de sempre volta. tá guardado. Isso é muito bom. E você já compôs quantas músicas? São 15 composições. Eu falo, gente, é psicografia do Chico Xavier, né? Porque eu não... Vem na mente, eu já escrevi. É um presente de Deus mesmo, um presente de Deus. Agora, nesse exato momento, eu peço para você, encarecidamente, que coloque esta venda em seus olhos, porque agora você vai ter que descobrir o que nós temos aqui dentro guardadinho. Uhum. Valendo R$1 milhão. Se você acertar, R$1 milhão vai ser depositado de Pix na sua conta agora. Bora. Mas se você errar 2 milhões, você tem que pagar mais. Vamos lá. Bom, vamos lá, Eita, devagarinho. Reregace a sua mãozinha, agora enfie sua mãozinha aqui dentro e tente descobrir que... Eita, nós! Vamos ver que você descobre. Ei, bicho! Vai, enfia a mão e procura, tenta descobrir o que tá aí dentro. E vamos lá, cuidado, olha. Rapaz, Érica do céu, você trouxe um trem desse Mas aqui que pode você tirar? colocou. Vai tirar, você vai ter que tirar e descobrir. Você vai ter que saber o que é. Pode usar as duas mãos, se Pode quiser. usar as duas mãos? Ai, olha, cuidado. Meu Deus! Vai machucar. Ai, minha nossa senhora, parceiro, o que tá saindo aí? Parece caca de nada. Meu pai sagrado. O que é isso aí? É uma dupla de... É uma dupla de 2? Ó, descobre o que é isso aí. Vamos ver se seu tato é bom. É um casal de lagartixa. Ah, Maria! Acertou! Que Pode top! tirar a venda, pode tirar a venda. Que legal! Ei, Érica, dificultou, mas olha que massa. Era que massa. Eu gostei do sustinho que você levou. Bem, agora que você adivinhou o que eram as lagartixas, 3, 2, 1, vamos ver se você é bom no que vai acontecer agora. A partir deste momento, no programa Descabelando Juca, tá no clock com o Leandro Sato. Tá no clock com o Descabelando Juca, aqui no Garoto Juca, do programa do BRTV Juca, 200 da Parabólica Juca Demais, é isso aí. Leandro Sato, aqui eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter 30 segundos para responder. Ou seja, quando o juiz coloca um competidor nos 30 segundos, ele tá no... Clock. E você tá no croque agora, então. Qual o verdadeiro motivo... Não, mas peraí. Você tá no clock. Sim. Cada vez que você errar a pergunta, eu vou tacar a tua cara aqui, ó. Em japonês, abre os olhos, japonês. E a cada vez que você acertar, vai ser o japonês que toca a cara minha aqui, tá bom?
taca a cara na farinha. Qual o verdadeiro motivo para começar uma dieta na segunda? Opção A, culpa existencial de domingo à noite. Opção B, porque na terça já desistiu e pode começar de novo na próxima segunda. Opção C, para ter assunto no grupo da família. Ou opção D, porque sábado é aniversário da pizza. 30 segundos tá no clock, fazer igual o cego. Opção B. Opção B, porque na terça já desistiu e pode começar de novo na próxima segunda. Você não quer nem esperar os 30 segundos acabar? Não, é opção B. Acertei. Acertei. Vai, pode ir da minha Sério? cara. Acertou, tá certa! Tchau! 1, 2 e... Viva! Tá no croque! A primeira já começou assim, hein? Vamos Ó, lá. e pra você que vai participar do Tá no Clock, se tiver chiclete na boca, tem problema não, viu? Você pode colar aqui, ó. Primeiro chiclete aqui já é o do Leandro Sato, já. Segunda pergunta. Como saber se a festa de rodeio tá boa mesmo? Opção A. Tem mais chapéu do que cabeça. Opção B. O som do berrante ecoa até o estacionamento. Opção C. O locutor grita mais do que a galera no open bar. Ou a opção D. Todo mundo perdeu a dignidade antes da montaria final. Ó, eu vou... Como saber se a festa do rodeio tá boa mesmo? Opção do locutor, a C. O locutor grita mais do que a alegria no open bar? É. Ave Maria. Será que eu acertei de Ave novo? Maria, eu não acredito nisso, cara. A resposta está aí. Errada! Agora quem acertou foi a pergunta. Errou. É a opção D. Todo mundo perdeu a dignidade antes da modalidade final. Do zóio rasgado, pititinho. É bom que o japonesinho pequeno não tá tendo. Agora vamos para mais uma pergunta. lá. Terceira pergunta. Você conhece um competidor chamado José Vitor Leme? Sim, José Vitor Leme se destacou como campeão mundial da PBR em 2021. sim. O que ele quebrou nessa temporada? Em 2021, ele fez um feito histórico lá também. Exato. Qual foi? O recorde de nota mais alta já dada em uma montaria da PBR. Opção B, o recorde de montarias consecutivas de 8 segundos. Opção C, o recorde de vitórias em uma única etapa. Ou opção D, o recorde de rewrites solicitados na temporada. Tá no clock, 30 segundos. Opção A. A opção A, recorde da nota mais alta já dada em uma montaria da PBR. Correto. Essa eu acertei, pô. Resposta está... Olha os dentes aqui. E... Zata! Oh, meu Deus do céu. Vitinho, nossa, como que a gente é fã dele, né? É cara? demais. 1, 2 e... Viva! Vitinho da PBR, 3 vezes campeão. E a humildade dele ele ficou... Humilde do bolso cheio, né? É. Vamos lá. Em qual destes anos a festa de Barretos foi cancelada pela primeira vez na televisão Herbert Richards? Desde sua fundação. Pela primeira vez, Barretos parou! O Alessandro Mendes fala, Barretos parou! Qual foi? 85, 2020, 99 ou ela nunca foi cancelada? Tá no clock. 30 segundos na tela, igual Rafael Moura. 2020, O que tem em 2020? que ela foi pela primeira vez cancelada. Por quê? Pandemia. Sério? Acertei de novo. Quase que eu passo de pelo liso, hein? Quem tá indo pelo liso é eu, a resposta está certa. Exata! Pandemia, eu lembro. 1, 2 e... Viva! Viva! É nóis! Meu Deus do céu, eu não vai errar mais nenhuma não, gente. É a última pergunta. Última pergunta do Descabelando Juca aqui no programa, tá no programa do Clock, Descabelando Juca, tá no Clock eu. Tô até perdido, gente. Não. Se um trem elétrico viaja para o norte a 100 km por hora e o vento sopra para o sul a 50 km por hora, para que lado vai a fumaça? Resposta A, norte. Resposta B, sul.
Resposta C, nenhum lado. Resposta D, pra cima. Tá no clock? Sul. Última pergunta. Mas cara, não deixa eu perguntar não, velho. Não dá tempo, velho. Resposta qual? Sul. Sul ferrou. Um trem elétrico não faz fumaça. Salvo pelo gol! Empatou. Não, ficou 3-2, 3 de 5 tá perguntas. bom. Tem que fazer 6 aí, mais top, Rapaz, nós tá parecendo 2 monstros aqui mesmo. Ô, Leandro, obrigado. Que Esse foi o top. Descabelando Juca. Tá no clock com o Leandro Sato. Agora, rapidamente, faça suas considerações finais aí pra galera. Pode agradecer seus parceiros aí, porque nós temos que se limpar, viu, gente? É isso aí. Primeiro, Valeu. muito bom estar aqui com você. Obrigado. Parabéns pela essa luz divina que Deus te deu de levar alegria e entretenimento. O Sua melhor cara da tá história melhor, de todos os tempos. Garoto Juca. Agradecer imensamente ao Sentimento Sertanejo, aos parceiros, companheiros da equipe Leandro Sato, a Montanária Agrícola, né? Semeando o Futuro, a JKL Insumos, um grande abraço. A água, o grupo Minagem e a água Rárida, que é uma água totalmente diferente, com pH de 10,5, que reativa todas as células do organismo, o nosso carinho. E a Pralana também, que está parceira da gente, novamente nessa caminhada, da retomada da agenda nacional. E agradecer a Durango, DGO também, do fundo do coração, e a todo o Brasil, e salve, salve a galera de Bota e Chapéu. Rapidinho, qual que é o seu Instagram aí pra galera? @Leandro Sato Locutor. Fiquem atentos aí nas redes sociais do Leandro Sato, galera. Curtam, compartilhem, vão lá, acessem o Instagram dele. E ó, semana que vem tem mais. Todos os dias aqui no BR TV Max tem um programa de entretenimento disponível pra você. Se você não tem aqui no BR, corre lá no YouTube que tá disponível pra você ou no Spotify. E esse foi o programa Descabelando Juca mais uma vez. E agora com essa pessoa irreverente. Obrigado, Leandro Sato. E até a próxima vez, se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês.